E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou de novo aí com o Tomás. Salve galera, tudo bem? E hoje o tema do vídeo vai ser bem polêmico, até porque é um tema que causa bastante caos aí na internet. Os liberalóides adoram debater sobre isso e gostam de vender uma narrativa um tanto milagrosa sobre essa temática. E hoje a gente vai meio que tentar desmistificar isso para vocês e apontar as principais contradições dessa narrativa que é vendida, tá bem? Sem mais delongas, pessoal, vocês já devem ter visto aí pelo próprio título do vídeo que o tema do nosso vídeo hoje vai ser empreendedorismo tóxico, o conto do empreendedorismo, né? Essa narrativa meio ficcional do empreendedorismo que é contada e o quanto isso tá sendo permeado na nossa realidade social, tá bem, pessoal? Então, antes de mais nada também, importante salientar o quanto isso vem crescendo, principalmente com a viralizada de memes de algumas crianças aí na internet, falando sobre o empreendedorismo, sobre o valor agregado que conseguem nas suas empreitadas e por aí vai. Principalmente o Carlos Piloto, né, Tommy, que foi numa entrevista, que é um molequinho aí também que falou, algumas, né, ele foi. falou sobre que o socialismo não funcionava, o sistema socialista simplesmente não funciona, né, mas não usou nenhum fundamento empírico, nem nada, até porque é uma criança, né, enfim. E teve outro naquele outro podcast lá de investimentos, né, que ele falava que ele lucrava, no primeiro investimento na empresa dele, ele lucrou 390 mil por cento. Era um gurizinho menor ainda que eu. Né? Não sei o nome dele. E aí, por exemplo, ele também contava essa história de que, tu não sabe o que vai fazer, basta tu empreender. Abre o teu próprio negócio. Se der errado, deu errado. Experiência, dizia ele. Isso. Né? Ou seja, deu errado, aí tu perdeu o dinheiro. E aí faz como é que pra voltar? Se separou da mulher, vai ter que pagar a pensão pro filho, né, meu amigão? E aí não, é simplesmente, experiência, tá adquirindo experiência. Pra quem tem o pai rico. É fácil quando tu tem um privilégio, né? Quando tu tem as costas quentes, aí é fácil, né? Mas vai ser um pequeno empreendedor, um médio empreendedor que não tem as costas quentes, que é difícil de se financiar. Tendo que sustentar sua família. Né? E aí vai ver quantos contos desses empreendedores que conseguem atingir de fato uma ascensão social, que conseguem transformar a sua empresa numa super empresa, né? Ou num unicórnio, como vocês gostam de chamar, né? Unicórnio, para quem não sabe, são aquelas startups que têm um valor agregado bem elevado. Aí o mercado considera elas como unicórnios, tá certo? Vai ver quantos que tem esses contos aí. Eu acho isso muito engraçado que os que vendem essa imagem liberal do empreendedorismo, eles constroem assim, mais ou menos. É como se cada pessoa nasce com as mesmas condições, sabe? As pessoas nascem iguais. Eles partem do princípio, tipo, as pessoas nascem todo mundo pelado, né? Todo mundo nasce nenê no hospital, sabe? Todo mundo nasce igual. Sim, de fato, todo mundo nasce igual nesse aspecto físico da vida, né? Mas cada um carrega os seus privilégios, claro, né? Os privilégios familiares, os privilégios ainda sociais. Ainda de momento que chega em casa, né? Claro. Os pós-nascimento. Claro. E aí, por exemplo, pode ser que tu desenvolva talentos ou por conta até dos teus privilégios, tu desenvolva inúmeros outros talentos. Vai ser provocado a desenvolver. Isso, vai ser incentivado, estimulado a desenvolver certos talentos que um moleque, por exemplo, que vai estar na favela não vai ter nem cogitar isso na cabeça dele. Não é? Perfeito. E aí, por exemplo, qual desses, se cada um dos dois polos extremos da sociedade, um que está numa favela e um que está, sei lá, pensa um bairro rico aí, Leblon, sei lá. Né? Esses dois, se um resolve empreender e o outro também resolve empreender na mesma área específica, no mesmo setor econômico, qual que vocês acham que tem mais chance de dar certo?
Ou qual que, se desse errado, conseguiria se reerguer e montar um novo negócio e não precisaria vender daí a sua força de trabalho. Eu acho isso tanto fantasioso, sabe? Porque o empreendedorismo, é claro que ele não pode ser entendido como uma perspectiva inútil ou uma perspectiva que não traria benefícios sociais. Não, o empreendedorismo ele tem que ser visto como um impulsionador da economia. Tá certo? O problema se dá quando se vende essa narrativa de que basta tu empreender, que todo mundo é um potencial capital humano, né? Todo mundo é um capital humano. E aí tu só precisa então desenvolver as tuas potencialidades, os teus talentos, criar experiências que sejam, de certa forma, úteis para a tua vida e que tragam ensinamentos para a tua carreira, digamos assim, que aí, assim, desenvolvendo esse teu capital humano, tu vai conseguir melhores oportunidades, ascensão social, né? Isso tem algum sentido com a materialidade histórica? A realidade condiz com isso, será? Aí a gente ainda tem que ver, por exemplo, esses moleque aí de 15, 16 anos falando Menos sobre... até, eu acho. O ou até piloto tinha menos, sabe? O piloto daí é uma criança, né, e tal. Mas tem muito que são 15, 16 Sim, anos, aí sim. são anarcocapitalista, aí fica gritando aos 5 mil cantos que imposto é roubo, não entende nem o mínimo da lógica do imposto, e fica bostejando anarcocapitalismo para tudo que é lugar. Não sabe o que é ter o Estado. Não sabe, e aí ele se acha o cara porque ele tem 15, 16 anos, ele recebe lá deve receber uma quantia de mesada, né? Porque essa molecada toda deve Porque ter pra investir na mesada. bolsa tem que ter a renda inicial, E aí, né? exato, né? Aí ele começa a ganhar um dinheirinho na bolsa e tal, tá investindo, ele acha que, poxa, ele é o lobo de Wall Street, ele tá descobrindo o segredo para rentabilidade, né? Pô, ele descobriu um pote de ouro. Então, portanto, o povo só é pobre porque o povo não tem educação financeira o suficiente. Verdade, né? Não sabe poupar. Não sabe poupar, não sabe aonde investir. O povo é gastador, o povo é consumista. Aí entra nesse discurso. Isso é muito triste, sabe? Tem que ficar vendo esse tipo de coisa. Moleque de 15, 16 anos, aí quer ficar dando conselho para as pessoas. Ah, não, porque você deve investir nesse mercado. Ah, porque se você é novo, você pode se expor mais a riscos. É o quê? Me desculpa, poxa, parece Que que... realidade, né? Na Sabe? minha não é assim. Meu Deus do céu, que contexto que vive um moleque desses. Sabe? Parece um Cara, jogo, tem 15, né? 16 anos, vai estudar a história do Brasil, vai ver o que o teu país já passou na história. Começa assim, aí depois tu vai pensar em ficar dando conselho pro povo. Agora fica se baseando no que dá certo na tua vida e tal. Pô, cara, parte do pressuposto que tu é um baita privilegiado. Aí como tu vai assumir que os outros vão ter essa rentabilidade também? E outra, ficar vendendo essa pílula dourada de que se tornar um rentista do mercado financeiro é a melhor coisa do mundo, é o futuro. Cara, que planeta vocês vivem? Fala pra mim que valor que cria ser um rentista do mercado financeiro. O que isso traz de bom pra alguém? O que isso traz de bom para a sociedade? No que isso agrega? Esse capitalismo aí financeiro rentista, que aí ficam vendendo e mentindo que isso é a pílula dourada, que todo brasileiro só precisa fazer isso, que é o segredo da prosperidade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tenham ciência que vocês estão vivendo no Brasil.
Que empreendedorismo é esse? Ai, não. Basta você começar e acreditar, depositar todas as suas fichas. Tem que matar um leão por dia, né? Matar um leão por dia. Quem vê pensa que o grande empresariado brasileiro tá trabalhando de verdade, sabe? Tipo, o pequeno e o médio empreendedor, esses sim, trabalham e tentam inovar por várias vezes. Mas vai ver o grande empresariado. Vai ver o que o grande empresariado faz com as receitas que eles geram. Vai ver quanto eles investem, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um dos países que menos investe em pesquisa e desenvolvimento. Vai ver as empresinhas privadas que vocês tanto gostam de defender, esses empreendedores que vocês tanto gostam de defender, vai ver se eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Vai ver o conto que é, por exemplo, ter que ver o João Dória lá, contando a historinha dele, que ele começou como nem me lembro direito agora se é office boy, engraxate, não me lembro, mas poxa, esquece de contar que o pai dele era deputado, né? Tinha uma vida política ampla, fazia parte do PDT. É claro que tinha uma consciência social muito maior do que o João Dória, né? Que esse aí literalmente não tem uma consciência do país que ele vive, né? Mas João Dória já descendia de uma família que tinha, sim, os seus recursos, tinha privilégios. Aí ele conta uma história como se ele fosse, poxa, um engraxate da favela que batalhou, acreditou no sonho dele de empreender e conseguiu multiplicar o seu valor. Esse tipo de narrativa já está há pelo menos uns 30, 40 anos sendo repassado e repassado e repassado e repassado a nossa realidade. Mas basta ver, acompanhe os empreendedores perto da tua vida, meu amigo. Os que tu conhece. Cara, eu particularmente conheço inúmeros empreendedores, pequenos e médios empreendedores, que acreditam fielmente no seu negócio, que dedicam, às vezes, 16 horas do seu dia para o seu negócio. Tá certo? Que estão há 5, 6 anos nessa luta. Uma luta intensa. Vai ver se eles têm esse reconhecimento. Vai ver se é esse conto de empreendedor, das fadinhas encantadas. Vai ver como ele se fode para conseguir um financiamento. Como é difícil para ele ter o apoio do sistema financeiro nacional para poder, principalmente, inovar nas suas capacidades produtivas. Vai ver como o pequeno e o médio não possuem direção. Justamente quem deveria, né, ter esse sentido. Justamente quem deveria. Esse Paulo Guedes aí também não entende o potencial que tem um mercado interno de pequenos e médios empreendedores e só defende o grande empreendedor, e vocês acham bonito, acham normal. Isso é ridículo. Esse conto de empreendedorismo e de capital humano que é contado dia sim e dia sim aqui no Brasil, é assim, cara, se tu acredita nisso, então também acreditas em Papai Noel, meu amigo. Porque é isso, é história, é narrativa. Ninguém nasce com a mesma condição material. Ninguém. Todo mundo possui a sua ancestralidade. Tá certo?
É só tu caminhar por essa via. Vê a ancestralidade de grandes empresários. E vai ver quantos descendem de uma família humilde e quantos estão lá por regime hereditário. Tem empresário que é rico no Brasil que é descendente de famílias que eram... Como é que diz? Que eram... donos de escravos na época do Brasil colonial. E o Brasil finge que isso não existe. O Brasil precisa voltar para essas questões. Precisa ser reparado isso. Não é possível que todo dia a gente tenha que ficar vendo essas historinhas de empreendedor para cá, empreendedor para lá, que basta tu empreender, o que tu tá fazendo ainda que tu não começou a empreender. E tu pesquisa no YouTube ou no Google, qualquer lugar, né? O empreendedorismo é só ver como algo positivo, né? Exato, é só elogios, né? É só elogios, Total. é só floreios. Né? Que aí tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu preciso empreender, nem que seja eu mesmo, né? Nem que seja de forma informal. Isso. Tá certo? É sempre isso, é botando goela abaixo. Goela abaixo. E é assim que a ideia se torna hegemônica. Né? Com um discurso simplista, rápido, com uma ideia literalmente atraente, sensual, né? Porque ela reflete o mérito, reflete o sucesso que a pessoa consegue alcançar por meio das suas conquistas. Porque né? leva muito do ego também, né? Exato, e leva muito do ego humano, claro. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer hoje sobre esse empreendedorismo? Vai pensando, inclusive, pessoal, recomendo aí para quem não assistiu essa entrevista do garoto lá, essa criança aí, o Carlos Piloto. Eu tenho uma coisa pra falar. E também o podcast do outro garoto que falou que lucrou 390.000%. Eu aconselho que vocês vejam para vocês terem esse poder de síntese da burguesia jovem brasileira, tá certo? O que tu queria falar? Outro cúmulo da burguesia e de... Mais um exemplo de canal aqui no YouTube, né, que incentiva muito esse empreendedorismo tóxico é o podcast dos sócios, né? Ai, sim. Sim, verdade. Aquele Bruno Perini. Esses dois, meu Deus. Cara, eu acho incrível. O Bruno Perini, ele fala tão mal do Estado, sabe? Ele fala tão mal de qualquer construção social, sabe? Ele é um individualista por ápice, sabe? E aí ele fala, ele meio que esquece que, por exemplo, ele usufruiu e muito do Estado. O Estado deu enormes oportunidades para ele. E disso daí ele não reclama. Ele fala que foi legal o tempo que ele passou no Exército, a chance de bolsa, se eu não me engano, o investimento que ele teve do Exército na carreira dele. Vê como é bom quando o Estado te dá chance? As quais hoje em dia muitas foram cortadas. Né? Bom lembrar. Bom lembrar do teto de gastos, né? Mas seria E isso. outra, fica recomendado pro pessoal olhar o react do André Roncaglia sobre eles falando que a pobreza e a desigualdade eram naturais. É verdade. O André Roncaglia, isso é bacana. Um professor de economia, ele fez um react sobre esse podcast dos sócios, né, do Bruno Perini, e é sobre eles falando que o problema do Brasil não está na desigualdade, e sim na pobreza, tá certo? Tipo, eles ignoram que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, tá certo? E só querem falar de pobreza, e aí depois eles partem de um pressuposto, que daí, como o Tom me falou, que a desigualdade, ela é natural. Ela é natural ao homem, ela é natural ao ser humano. Portanto, não precisa nem discutir. Falar sobre. Não fala sobre, nem discute. Ignora. Ela pode ser uma desigualdade abissal, tremenda, monstruosa, criminosa, injusta. Não importa. Natural. Isso é natural do ser humano. Por que vamos discutir se é natural do ser humano? Isso, para mim, literalmente significa como vocês são inimigos do progresso.
Tá certo? Vocês se pintam como modernos, como se vocês estivessem vendendo realmente uma ideia que está avançada, uma ideia moderna, mas que na verdade só reflete o passado. Não tem nada de moderno nisso. Nada. E aí vocês pintam como se fosse uma luz no fim de um túnel. Tá certo? E aí o povo de classe média baixa acaba muitas vezes comprando esse discurso. Tá certo? Acreditando nessas ideias que são de certa forma sensuais, porque refletem o mérito, refletem a conquista. Tá certo? Mas que não refletem a materialidade histórica. Então hoje eu gostaria de trazer esse assunto para vocês aí, não sei quanto tempo mais ou menos. 21 minutos. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso também, sobre como esse empreendedorismo tóxico ele está na nossa realidade e como ele acaba permeando todos os nossos convívios, tá bem? E como essa política de sucesso, o empreendedorismo refletindo o sucesso, como essa visão é vendida pra gente, tá certo? Mas que quando tu analisa a realidade, ela tá bem distante desse discurso, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu lamento aí não ter conseguido trazer bastante dados e se aprofundar mais no assunto e ser bem informal, bate-papo, mas é porque a gente acabou gravando aqui bem rápido, a gente tem que ainda cumprir umas outras demandas, então espero que vocês gostem e curtam e compartilhem um vídeo aí. É isso aí, Feliz Natal, né? Não sei se esse vai ser o último vídeo antes do Natal. Provavelmente não. Provavelmente não. É. Mas Então caso é isso aí. for então também, Feliz Natal, mas acho que não. Até mais, galera. Valeu!